Queens on Fire. Estamos recebendo mulheres vindo de mais de 10 países. Uma delas está aqui ao meu lado. É a Patrícia. A Patrícia foi uma das visionárias junto com a apóstola Priscila. Patrícia, é um prazer te receber aqui. Queria que você falasse um pouco sobre a sua origem. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui. Estou super feliz. Obrigada pela sua oportunidade de contar a minha história, o meu testemunho. Eu sou americana e brasileira, por quê? Porque os meus pais são brasileiros, minha mãe é mineira, meu pai é gaúcho. Eles se conheceram no Rio de Janeiro e foram morar em Nova York. A minha mãe trabalhava no consulado brasileiro e meu pai na Petrobras, e foi lá que eu nasci. Depois de 5 anos, quando eu tinha 5 anos, eles resolveram se separar e voltar para o Brasil. Minha mãe nos levou para Belo Horizonte, meu pai ficou no Rio. Minha mãe se juntou com o meu avô, vendendo semi-pedras preciosas. Eles se tiravam as pedras das minas e ela levava as nações para vender essas pedras. Como que você depois volta para os Estados Unidos? Quando eu tinha 16 anos, uma das viagens que a minha mãe estava fazendo a negócios, ela parou em Dallas e um homem via ela entrar no prédio para visitar os clientes. E acho que depois da segunda ou terceira vez, ele decidiu que queria casar com a minha mãe. Eu acho que foi amor à primeira vista. E não foi que ele foi atrás da minha mãe e conquistou ela e falou, eu quero casar, e nos trouxe de Belo Horizonte para Dallas. E de que forma que você conheceu o Evangelho? Eu tinha 30 anos de idade, tinha tudo. A minha vida parecia perfeita. Casada, com 2 filhinhas. Eu trabalhava numa empresa de software, eu era vendedora, representante de vendas. E eu era assim, a top vendedora lá da companhia. Parecia que a minha vida era perfeita, mas eu estava numa depressão, porque tinha um vazio dentro de mim e eu estava fazendo terapia. E o terapeuta falou, nós precisamos descobrir o que está faltando na sua vida. E eu, faltando na minha vida? Eu tenho tudo. O que pode estar faltando na minha vida? Nesse momento, o pessoal que limpava a minha casa, eles congregavam na Mega Vida, que era a igreja do apóstolo Eduardo e da Priscila Ribeiro. E eles, quando vinham limpar a minha casa, eu não sabia, eles oravam por mim. Quando a Tisa fazia minha cama, ela colocava a mão sobre o meu travesseiro e clamava pela minha vida, para a salvação, para Deus me tocar e me salvar. E um dia eles estavam lá e eu estava assim, num deprê muito profundo, estava com uma raiva, estava falando com eles sobre algo que estava me doendo. E o AJ, que era o esposo dela, que era um cara assim super caladinho, ele se ergueu e falou, você precisa de um encontro com Deus. E eu, uma menina católica, sabia de Deus, mas não conhecia Jesus. Falei assim, mas como assim? Com um encontro com Deus? A Mega Vida estava fazendo. Assim, venha esse encontro com Deus. Dei um cheque para ele e falei assim, ok, eu vou. Eu estava tão desesperada. Para preencher esse vazio que estava dentro de mim. Mas eu cheguei lá com os braços cruzados. E o apóstolo Eduardo me viu ali atrás, toda fechada. E ele falou, tem gente que chega aqui na sexta-feira com os braços cruzados, mas sai no domingo com os braços abertos. E foi assim, exatamente isso que aconteceu comigo. No sábado de manhã, eu comecei a ouvir testemunhos de prostitutas que tiveram um encontro com Deus e a vida delas foram transformadas. Agora elas estão servindo a Deus. E eu assim, mas como assim? Teve a oportunidade da gente abrir o nosso coração e dizer o que estava passando na nossa alma. Eu lembro chorando, as barreiras começaram a cair. E chegou a noite, o evangelho foi pregado com tanta autoridade e nos deram a oportunidade de aceitar Jesus. E eu me levantei. E no dia seguinte, eles estavam pregando sobre o poder do Espírito Santo. Aí eu falei, opa, é isso aqui que eu preciso. Eu preciso do poder do Espírito Santo. E naquele dia eu fui batizada com um amor que eu nunca experimentei antes, não sabia que existia. Veio como, eu falo, liquid love, é um amor líquido que transformou a minha vida. E depois disso, tudo mudou.
Eu não queria mais saber de vender software. Eu só queria saber de falar de Jesus. Eu saí me arrependendo, pedindo perdão para todo mundo. Foi um arrependimento total e verdadeiro. Liguei para minha mãe aqui no Brasil, pedi ela perdão. Mãe, me perdoa. Eu também te perdoo, mãe. No dia seguinte, no trabalho, depois da reunião com toda a equipe de vendas, o presidente da companhia falou: alguém aqui tem algo a dizer? Eu falei: eu tenho. Ontem eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu sou uma nova criatura, ô glória! E eles, todo mundo olhando para mim, porque eu era o terror do escritório. E quando eu apareci assim no escritório para pedir perdão, eu fui para cada pessoa que eu tinha maltratado naquele escritório, pedindo perdão, eles não estavam acreditando quem era essa pessoa. Então, realmente, foi uma transformação total na minha vida. E isso foi quando eu tinha 30 anos de idade. Há 17 anos atrás. Muito interessante como Deus toca cada um num ponto, né? E ele pegou num momento onde você achava que tinha tudo sob controle e ele curou a sua alma. E Patrícia, queria saber um pouco acerca da tua atuação ministerial após esse encontro tão bonito que você teve com Jesus. No domingo, à noite, depois que eu aceitei Jesus, o apóstolo Eduardo, ele pediu para eu ir à igreja na Mega Vida e testemunhar o que Deus tinha feito na minha vida, porque ele realmente queria encorajar a igreja. E eu lembro, né, com o microfone na mão, nunca tinha pensado isso antes, mas eu falei assim: eu vou começar algo. Eu não sei o que é, mas eu vou voltar para minha cidade e eu vou começar algo. E eu comecei a orar. Eu lembro dirigindo para o trabalho e falando assim, e orando: Pai, o Senhor me salvou. Você tirou toda a opressão. Você me deu uma nova vida. O que eu posso fazer para você? Eu quero ser usada por Ti, Pai. E comecei a orar. Depois de, acho que uns 2 meses, o pastor da igreja que eu estava congregando, era uma igreja bem missionária, o pastor perguntou: que tipo de vida você quer viver? Você quer viver uma vida que é sobre você e a sua família, ou você quer servir a comunidade? Eu falei: eu quero servir a comunidade, mas eu não tinha a menor ideia, porque até então eu era muito egoísta. Eu só pensava em mim própria, na minha família, o que era para mim. E agora, tendo uma nova visão, mas eu não sabia que dentro da minha cidade tinha um abrigo. Porque nos Estados Unidos, pelo menos onde eu morava, em McKinney, Texas, que é fora de Dallas, norte de Dallas, você não vê mendigo na rua. Mas eu não sabia que tinha 800 crianças na minha cidade que eram desabrigadas. Porque elas não estão na rua, mas elas não têm casa. Eu era parte de uma célula. No dia seguinte que o pastor pregou, os líderes da célula estavam falando: como é que a gente pode servir a comunidade juntos? Tinha várias ideias. A gente pode ir nesse abrigo e pintar a parede, a gente pode servir comida, a gente pode cortar grama de uns idosos. E todas as ideias eram ótimas, mas teve uma ideia que mudou tudo. A dona da casa falou: eu tenho um coração para as crianças carentes que estão nesses abrigos e que ninguém comemora o aniversário delas. Elas estão lá num lugar triste, num tempo tão difícil da vida delas. E quando chega o aniversário delas, não tem ninguém para dar um bolinho, cantar parabéns, ganhar um presentinho. Então, ela teve a ideia de colocar numa sacola as coisas para decorar uma festinha de aniversário, comprar um bolo, levar um balão, entregar para o abrigo para a criança ser comemorada. Naquele momento, teve um flashback na minha vida. Quando eu era criança, os meus pais separados, eu não via o meu pai com muita frequência, nem a minha mãe, porque minha mãe viajava o mundo. Mas a minha mãe sempre fez questão de estar presente com tempo suficiente para organizar uma grande festa de aniversário para mim. E o meu pai sempre dirigia do Rio de Janeiro para Belo Horizonte para estar comigo no meu aniversário. E ele ficava lá em casa, meus pais ficavam juntos, eles agiam como eles estavam casados. Então, no meu aniversário, eu me sentia amada, protegida, com uma família linda, sendo realmente muito amada. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Ele me marcou. E eu falei assim: é assim que eu quero que essas crianças se sintam. Depois
disso veio assim, um fogo dentro de mim, que eu falei assim, eu não quero só entregar algo no abrigo, eu quero abraçar essas crianças, eu quero dizer elas como elas são amadas, como elas são queridas, que tem um Deus que as ama, que tem um Deus que morreu por elas, tem um plano para a vida delas. E aí eu não consegui mais parar de pensar em comemorar essas crianças. No dia seguinte, eu liguei para o abrigo. E eu perguntei, tem alguém que comemora as crianças do seu abrigo? Eles falaram que não. Aí eu falei assim, eu poderia fazer festinha de aniversário aí para essas crianças? Falei, pode fazer sim. Ah, nossa, que alegria! E eu só falava disso. Eu só falava que eu ia fazer isso e que você quer participar comigo, você quer vir junto comigo. E aí começou a espalhar na igreja. E um dia eu estava falando com o homem, o AJ, que me convidou para ir em encontro com Deus, sobre essa ideia. Ele falou assim, Patrícia, isso precisa ser uma ONG. Porque se você fizer isso uma ONG, muitas crianças poderão ser comemoradas, muito mais crianças. Se você faz sozinha, vão ser só essas crianças do abrigo, mas se você faz isso, você dá oportunidade para outras pessoas ter essa mesma alegria que você está sentindo, ter a mesma alegria de ir comemorar uma criança que não sabe o que é isso, que nunca foi abraçada e diz, feliz aniversário, você é especial, Deus te ama. Mas, na minha cabeça, eu falei assim, eu não tenho tempo para ONG. Eu estava assim, pensando, uma ONG? Eu trabalho o tempo integral, eu tenho 2 crianças para cuidar, sou casada, tenho que chegar em casa e cozinhar e cuidar da minha família. Como é que eu vou fazer isso? Mas aí o que aconteceu? Quando Deus tem um plano, ele não desiste. Ele começa a confirmar a vontade dele. E aí veio um diácono da igreja, ele ouviu falar, ele é um contador, e ele veio até mim, se apresentou e falou assim, Patrícia, eu ouvi falar no que você está querendo começar. Se você quiser fazer isso, transformar isso numa ONG, eu faço toda a papelada para você. Ele fez toda a papelada, nem me cobrou, e ele só me entregou. Deus, assim, me entregou esse projeto que chama Birthday Blessing, aniversário abençoado. Você acredita que a nossa primeira festa de aniversário estava no Good Morning America? A primeira festa do Birthday Blessing, fizeram uma reportagem do Birthday Blessing no Good Morning America. A minha primeira festa. Eles estavam aqui me entrevistando, como você está me entrevistando. Só que eu nunca tinha feito uma festa antes. Primeiro vieram uns repórteres locais, antes de chegar no Good Morning America. Eles estavam me fazendo perguntas, e eu falando e tal, mas quando eu assisti à noite a reportagem do Birthday Blessing, eu falei algo que eu nunca tinha pensado, nunca pensei, não sonhei sobre isso. A reportagem mostrou eu falando, a minha visão para o Birthday Blessing é de ter um capítulo do Birthday Blessing no mundo todo, para todas as crianças serem comemoradas. Eu estava assistindo isso, olhando para a televisão, eu falei, eu voltei ali, assisti de novo, eu falei, pai, essa é uma visão muito grande. Ele falou assim, essa é a minha visão para o Birthday Blessing. E aquilo ali mexeu muito comigo. E eu vi que Deus tinha um plano muito grande para esse projeto. Aí eu não queria mais saber de vendas, de software. Eu queria falar de Jesus, comemorar crianças, abençoar elas, abraçar elas, amá-las, levá-las a Jesus. Então, eu larguei o meu emprego e fui fazer um seminário de 4 anos no King's University. Agora eu tenho um mestrado em teologia prática. Olha o nosso Deus. Como é incrível. Eu lembro conhecendo a primeira criança. Foi uma mãe da Flórida que se mudou para o Texas. É interessante porque eu morava no Texas, agora eu moro na Flórida. E essa mãe, ela morava numa área de West Palm Beach que era muito ruim, tinha muitas gangues. E ela começou a olhar e ver que os meninos, quando eles chegavam na idade de adolescência, eles se envolviam em drogas, com gangues, e aí o destino deles era morte ou prisão. E ela falou assim, eu não quero isso para os meus filhos. Então, ela, uma pessoa, sem muitos recursos, com um carro bem velhinho, ela encheu aquele carro ali com as coisas deles e foram
para Dallas, porque tinha uma primas lá que morava. Quando ela chegou lá, ela conseguiu alugar um apartamento e pegou um emprego. E estava tudo indo bem. Só que aí um dia o carro dela quebrou. Ela não podia ir para o trabalho. O que acontece? Ela perdeu o emprego e foi despejada. E ela foi parar nesse abrigo. E você sabe que ela me contou que na primeira noite que ela encostou a cabeça no travesseiro, ela falou: obrigada, pai. Obrigada que a gente tem um lugar para dormir, onde que as minhas crianças têm onde comer, que estamos protegidos. Ela estava dando graças a Deus, glória a Deus, por ter um lugar nesse abrigo. E foi essa pessoa que Deus escolheu para comemorar. Porque, na verdade, os 2 filhos dela estavam tendo aniversário. Era 8 e 9 de março. Um estava fazendo 2 anos e o outro 10 anos. Quando eu fui ao abrigo para conhecer essa família, eu lembro da Rose entrando e ela estava cansada. Você via que ela estava cansada de todas as lutas que ela tinha passado. E eu estava fazendo perguntas para o Mason, que estava fazendo 10 anos. Eu falei assim: Mason, me conta sobre você, quero te conhecer. E o que você gosta de fazer? E eu comecei a fazer perguntas para entender presente e também tamanho de sapato, de roupa. Aí eu falei assim: Mason, você sabe aonde que a sua festa vai ser? Aí ele falou assim: não. Aí eu falei assim: vai ser no Peter Piper Pizza. Aí ele falou assim: uau, eu tenho querido muito ir lá. Porque Deus proveu um lugar para tirar eles do abrigo, comemorar eles num lugar super divertido. E eu falei assim: Mason, vai ser incrível a sua festa. Você vai poder convidar seus amiguinhos e vão ter tantos jogos, muita alegria. Aí eu falei assim: Mason, você sabe quem está te dando essa festa? Aí ele: Miss, eu acho que ele estava tentando pensar no meu nome. E eu falei assim: não é uma pessoa que está te dando. É Jesus. Ele te ama. Ele te celebra. Ele que está colocando no nosso coração de organizar essa festa de aniversário para você. Ele ficou assim: uau. Você sabe que a minha igreja ficou tão animada de comemorar o Mason e o irmãozinho dele e uma outra criança, que todo mundo queria participar. E cada pessoa queria trazer presente. Só o Mason tinha 25 presentes. E todos os presentinhos falavam: para Mason, com amor, Jesus. Depois dele abrir todos os presentes, ninguém falou nada para ele. Ele levantou os braços e falou: obrigada, Deus. E naquele momento, Deus falou para mim, mostrou para mim que Birthday Blessing conecta as crianças a Deus, faz Deus ser real na vida delas. Porque você pode falar para uma criança: Jesus te ama, mas até eles sentirem esse amor tangível, muda tudo. E ele nunca tinha tido uma festinha de aniversário. E foi com tanto amor e tanta alegria. Então, foi assim que nasceu o Birthday Blessing. Uau, que impressionante ver quando Deus quer fazer algo, né? Como Ele move. É incrível. Essa história de que logo na primeira ação que vocês fizeram, teve uma cobertura de televisão. Esse programa que ela falou, né, Good Morning America, é como se fosse o Jornal Nacional Sim. dos Estados Unidos. É um programa que é assistido por todo o país. Quantas crianças e quantos adultos até, que nunca tiveram uma festa de aniversário. Quando você tem várias pessoas se unindo para fazer algo, realmente a gente tem esse amor tangível, né, de Jesus, né? Porque não é uma pessoa, duas, mas é todo um grupo de pessoas ali indo amar aquela criança, aquela família, né, de uma maneira palpável. Ainda falando do Birthday Blessing, quais são os planos para o futuro? No dia que saiu a reportagem do Birthday Blessing no Good Morning America, 100 pessoas me ligaram, me perguntando como que eles podiam participar do Birthday Blessing, ajudar o Birthday Blessing, e 25 pessoas de 25 estados queriam começar o Birthday Blessing. Eu não sabia como fazer isso. Eu tinha feito uma festa de aniversário, eu não queria nem começar a ONG. Agora tem 25 pessoas me perguntando como expandir o Birthday Blessing. Isso foi 17 anos atrás. Eu não estava preparada por essa divulgação. E acabou que eu fiz nada com isso. Mas Deus me mostrou que isso era só para eu entender o potencial desse ministério. Esse projeto vai tocar
tantos corações que vai ao mundo todo. Só que eu não entendia como que era para expandir. Deus me deu a revelação que é através da igreja. Que o plano de Deus é através da sua igreja. Então o plano é o seguinte, é para a igreja adotar o Birthday Blessing como projeto evangelístico, porque tem pessoas dentro da igreja que têm um coração para crianças. Eles têm a oportunidade de abraçar esse projeto e levantar times dentro da igreja e escolher, com a direção de Deus, um grupo comunitário que Deus quer abençoar, que quer atingir. O Birthday Blessing não é para ser só um evento e acabou. Eu vejo como assim a mão de Deus, através do abraço da igreja, para acolher essas famílias e trazer para dentro da igreja. Tem muita gente que fica presa na pobreza. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E eu acredito que o Birthday Blessing é uma maneira de trazer essas famílias para viver a vida em abundância. Deus falou para mim que o Birthday Blessing ia crescer no Brasil. Sabe por quê? Porque eu não conheço outro país no mundo que entende por que comemorar uma vida. O porquê. Eu acredito que até você entenda melhor por que comemorar uma vida. Por que é importante comemorar um aniversário? Porque no aniversário, a pessoa entende que ela tem um valor. É muito bom você receber votos, né? Eu sempre me lembro que no aniversário, as pessoas que sabem que é o seu aniversário, elas param. E elas te escrevem alguma coisa, elas te abençoam, né? Elas profetizam, elas falam coisas a seu respeito. Então eu diria que o aniversário seria como um sopro de vida que lindo! profético, aonde você se renova, né? Aonde Deus está falando, olha, você é tudo isso, Uau! as pessoas te amam e siga mais um ano, vale a pena. Uau, eu amei essa revelação, tá vendo? Isso é incrível. Porque quando você está falando, são palavras de vida, né? Então, as pessoas estão falando coisas que elas veem em você, sentem em você, mas que no dia a dia não falam. Mas no dia do seu aniversário, vem palavras de vida, que te enche de vida. Uau, amei essa revelação. Para mim, está chegando do trono agora. Tá vendo? Porque eu acho que o brasileiro entende a importância de comemorar o aniversário mais do que qualquer pessoa do mundo. E eu acho interessante que Deus escolheu o Brasil. 2 dias são importantes para uma pessoa. Primeiro é o dia que ela nasce, né? E 2 é quando ela descobre por que nasceu. Quando a pessoa lembra o dia que ela nasce, ela lembra da origem dela. Então, são as raízes. Você lembra que para você nascer, você teve um pai, teve uma mãe. Ou seja, você está lembrando da vida, você está lembrando por que você nasceu. Deus, ele formou você no ventre da sua mãe. Ou seja, quando a gente lembra do nosso nascimento, e no aniversário a gente faz isso, a gente lembra da criação. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus com um propósito. Então, o aniversário é sempre uma data onde a gente celebra a criação, né? E ali foi quando o mundo começou para nós, né? Eu tô aqui processando o que Deus anda revelando para mim através de você. É muito, muito especial, realmente. Você realmente entende a revelação da importância de aniversário, eu acho que até mais do que eu. Sempre que uma criança nasce, você está tendo a concretização do sonho de uma família. Um sonho de 2 sistemas familiares. A família do pai e a família da mãe. A criança, ela é uma vencedora, porque olha quanta história que ela traz. Uau! E quando a gente encontra essa criança, e ela está, às vezes, num contexto de não ter privilégios, o Birthday Blessing, ou seja, esse aniversário abençoado, é uma oportunidade profética, onde cristãos podem profetizar na vida daquela criança e chamar à existência aquilo que Deus depositou nela. Muitas vezes, as pessoas, quando olham o contexto, elas não sabem superar suas limitações. Mas eu diria que, através do Birthday Blessing, Deus pode levantar aí padrinhos e madrinhas que podem fazer o papel
Uau. de profetizar na vida daquele jovem, daquele menino, daquela menina, o propósito do Senhor. Então é muito mais do que uma celebração. Com Eu diria certeza. que é um plantar de sementes e um regar para que o evangelho possa crescer nesse solo fértil que é o coração de uma criança. Amém. 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 Amém e amém. E por que o Queens é importante para você? Como que surgiu e por que é importante? Em primeiro lugar, você está falando agora de origem, né? A minha origem cristã veio através da apóstola Priscila. Você sabe que quando eu fui batizada pelo Espírito Santo e recebi o amor de Deus pela primeira vez, e eu estava falando, eu glorifico o nome de Jesus, eu glorifico o nome de Jesus, e veio o dom de falar em línguas, a minha língua ficou tão grossa, e eu estava falando, na minha cabeça eu estava falando, eu glorifico o nome do Senhor, mas não era o que estava saindo da minha boca, só que eu não conseguia escutar. A apóstola Priscila viu que eu estava falando línguas, mas o som estava muito alto. Ela veio e colocou o microfone na minha boca. E eu consegui ouvir pela primeira vez eu falando em línguas através da mão. Olha, interessante, né? Com o microfone da apóstola Priscila. E foi uma conexão muito forte com ela. A primeira filha dela, nascida no mesmo dia que a minha filha completou 1 ano. Elas têm o mesmo aniversário. E Deus tem assim tantas coisas na nossa vida que Deus foi juntando e conectando. É uma amizade muito profunda. Eu acredito que ela, Davi, eu sou Jonathan. Que Deus deu essa amizade tão forte que é para a vida toda. E a Pri sempre me impulsiona. E quando ela estava fazendo o primeiro retiro de mulheres, ela me chamou para pregar. E eu falei assim, eu pregar? Num retiro de pastoras? Eu não sou pastora. Ela me deu o lugar dela para pregar. E eu, pai, o que eu tenho para falar para as pastoras? Ele falou, vá. Você sabe que quando eu cheguei, eles me pegaram de surpresa no início desse retiro e eles me ungiram como pastora, voz profética para as nações e evangelista. Eu estava assim, andando no chão ali, com o óleo sendo derramado através de um chofar, com 80 pastoras ali orando por mim. Foi algo muito especial. Muito especial. No dia seguinte, eu preguei como pastora. E as pastoras receberam a palavra. E eu fui ativada. Depois disso, a Priscila começou a falar que queria fazer um congresso de mulheres. E veio o nome Queens. E eu incentivando ela. Vamos fazer. Eu trouxe para ela a voz profética lá de Orlando, que ensina o profético. E foi o máximo. Foi assim, incrível. Aí esse ano, ela falou assim, mas dessa vez vai ser Queens on Fire. Eu quero que você traga mulheres de fogo dos Estados Unidos, da sua igreja. Você sabe que eu congrego numa igreja chamada Nations Church. Faz parte do ministério do Reinhard Bonnke, que é Christ for All Nations, que é um ministério de 50 anos. É um ministério evangelístico. Então, essa igreja, ela foi criada para evangelistas. Nasceu com o coração para os evangelistas que não têm assim um lugar onde que eles belong, se sentem em casa. Meu esposo e eu, a gente serve nessa igreja e Deus tem movido muito lá. Então, Deus escolheu 16 mulheres da Nations Church para vir. Cada mulher que a gente convidou, cada uma falou que sim. E estão aqui, cheias de Deus e do Espírito Santo, e elas estão entregando o fogo de Deus. E está sendo, assim, incrível o que Deus está fazendo aqui. É muito lindo realmente ver como Deus usa o corpo e como Ele levanta pessoas para evangelizar, que é falar do amor de Jesus, o amor de Deus por nós. De que forma que você vê o futuro dessas mulheres? Você sabe que com essa profecia que o Brasil vai enviar, eu acredito que o Queens está indo junto nessa onda, nesse rio, no fluir de Deus. Ele vai levar o Queens para as nações.
esse fogo, essa sede, essa fome que o brasileiro tem, o avivamento que está acontecendo aqui, Deus quer levar para as nações. E Deus já está mostrando quais países vão ser os próximos. Então, eu acredito que o Queens on Fire está indo para muitas nações do mundo todo. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos chamou para governar. Deus nos chamou para sermos reis e rainhas e levarmos a glória dele para as nações. Que você seja abençoado, abençoada e que nós possamos nos ver nas nações. Amém. Com o Queens. Muito obrigada. Foi um prazer ter esse tempo com você. Muito especial. Obrigado eu.